Energia é uma grandeza física que se conserva e pode ser transformada de um tipo em outro tipo, ou transferida de um corpo a outro. O trabalho é uma forma de transformar ou transferir a energia. Ela possui as mais variadas formas: energia mecânica, calorífica, elétrica, sonoro-magnética. Enfim, é tudo energia. Tudo que existe no universo é alguma forma de energia. Ela está presente nas estrelas, no planeta, ao nosso redor. A energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma. A energia elétrica é uma das formas de energia mais utilizadas no mundo. Ela é gerada principalmente nas usinas hidrelétricas usando o potencial energético da água. Porém, ela pode ser produzida também em usinas eólicas, termoelétricas, solares, nucleares, entre outras. A energia elétrica pode ser convertida em outros tipos de energia, fazendo funcionar diversos produtos elétricos e eletrônicos que possuímos em casa, como computador, geladeira, micro-ondas, chuveiro e muitos outros. Usinas hidrelétricas. No começo do processo, é feita uma barragem para conter a água do rio, criando um reservatório, uma espécie de caixa d'água gigante. A água passa por um conduto forçado e atravessa tubos que chegam à turbina. No conduto forçado, as paredes internas do tubo ficam totalmente em contato com o fluido e a pressão interna é maior do que a pressão da atmosfera. Por isso, a água chega com uma grande pressão à turbina. A turbina é uma roda composta por pás, que são acionadas pela energia hidráulica. Essas pás giram com a energia hidráulica recebida do movimento da água, havendo também energia cinética, com o movimento das pás. A energia hidráulica é obtida a partir da energia potencial de uma certa massa de água. Para haver energia hidráulica, é necessário que haja um fluxo de água, ou seja, que a água se movimente. A tal energia potencial, como já se pode perceber pelo nome, é uma energia que está guardada em um corpo e pode se manifestar a qualquer momento em outro tipo de energia, como por exemplo na energia cinética, que é a energia ligada ao movimento. Uma vez produzida a energia cinética, cabe ao gerador o papel de transformá-la em energia elétrica. Mas essa energia elétrica ainda não está pronta para chegar em nossas casas, pois sua tensão elétrica ainda é muito baixa para viajar o longo caminho da usina para a cidade. Então o transformador aumenta essa tensão, tornando viável o transporte de energia elétrica. Depois de todas essas transformações, a energia elétrica será levada através das linhas de transmissão para as empresas distribuidoras de energia, que diminuirão a tensão elétrica a níveis apropriados para consumo e que finalmente levarão a energia para nós. Para a construção de uma usina hidrelétrica, é necessário inundar uma grande área, onde se concentram vegetações, animais e populações locais. A consequência para o meio ambiente é a degradação da biodiversidade e a interferência no funcionamento dos rios. O curso natural do rio é alterado, prejudicando, por exemplo, espécies de peixes que têm seus processos de reprodução e de migração comprometidos. A inundação desapropria terras férteis para plantio e destrói florestas, acabando com as fontes de alimento das populações indígenas e ribeirinhas, que acabam sendo obrigadas a se deslocar. A vegetação que acaba ficando imersa na água entra em decomposição e gera uma grande quantidade de gás metano e de gás carbônico, o que agrava o efeito estufa. Há uma interferência também, e de forma irreversível, no clima local, comprometendo a fauna e a flora. Energia nuclear. A energia nuclear é o nome dado a toda energia gerada através de fissões nucleares. Quando um núcleo de átomo se divide em duas ou mais partículas, ou quando dois ou mais núcleos se juntam para formar um novo elemento. O processo mais usado é a divisão do átomo de urânio. Esse processo gera uma grande quantidade de energia. A
Essa energia possui forma de calor, e esse calor é aproveitado para aquecer a água até se tornar vapor, assim movimentando um turbogerador que produz energia elétrica. Há algumas vantagens em construir uma usina nuclear. Quando não são usados combustíveis fósseis, não há liberação de nenhum gás que agrave o aquecimento global. As usinas ocupam um espaço relativamente menor do que as outras, e suas reservas de energia são maiores, entre outras vantagens. Contudo, temos algumas desvantagens. Os custos são altos tanto de construção quanto de operação. A destinação do lixo atômico é uma preocupação, além do risco de acidente com ingeração de radioativos tóxicos e a radioatividade permanecerá no local durante milhares de anos. O caso mais famoso de acidente nuclear foi em Chernobyl, quando houve um vazamento de radiação, gerando um número grande de pessoas mortas e feridas, além de vários casos de câncer com suspeita de terem sido causados pela contaminação radioativa do local. Outra desvantagem do uso da energia nuclear é que ela pode ser utilizada para a construção de armas nucleares. Um dos casos mais famosos foram as bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Usinas termoelétricas. A energia termoelétrica é gerada a partir do calor da queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral, óleo combustível, gás natural e outros derivados do petróleo. O combustível, seja ele qual for, é queimado nas caldeiras. Assim, o calor produzido transforma a água lá armazenada em vapor. Esse vapor movimenta as pás de uma turbina conectada a um gerador e é conduzido então ao resfriador, onde será convertido novamente em água para iniciar todo o processo. A energia causada pelo movimento do vapor nas turbinas, denominada energia cinética, ao passar pelo gerador, transforma-se em energia elétrica. O planeta Terra possui um sistema de aquecimento natural chamado efeito estufa. Sem ele, a temperatura do nosso planeta seria muito baixa e a vida seria impossível. Uma parte dos raios provenientes do Sol que chegam à Terra são absorvidos. Outra parte é irradiada de volta para o espaço, onde são bloqueados pelos gases do efeito estufa. Eles têm papel de isolantes, absorvendo parte desses raios e retendo o calor. O problema se encontra no aumento desses gases que causa o aquecimento global, o qual acarreta graves problemas, como o derretimento das calotas polares, o futuro aumento do nível do oceano, aparecimento de desertos, aumento do índice de furacões, tufões, entre outros. E os principais gases que provocam esse fenômeno, como o dióxido de carbono, vêm da queima dos combustíveis fósseis, processo feito nas usinas termoelétricas. Essa queima também é um dos responsáveis pelas chuvas ácidas. Esse fenômeno causa destruição de florestas, plantações, prédios, ecossistemas, contamina rios e provoca doenças na população. Os poluentes lançados no ar acarretam graves doenças respiratórias, reduzem a capacidade pulmonar e ainda estão ligados com o envelhecimento precoce. Energia eólica. A energia eólica é a transformação da energia do vento em energia útil, utilizando aerogeradores para a produção de eletricidade e moinhos para a produção de energia mecânica. Esse tipo de energia é utilizado pelo homem desde a antiguidade, através de embarcações e moinhos. Nos dias de hoje, apenas 1% da energia gerada no mundo provém desse tipo de fonte. Essa energia é gerada através de aerogeradores, que são grandes turbinas em formato de catavento e são colocados em locais abertos e com boa quantidade de vento. Através de um gerador, o movimento das turbinas gera energia elétrica. Por ser uma energia que se utiliza do vento, muitos acreditam que não existam impactos ambientais provenientes. Entretanto, não é bem isso que acontece. A energia eólica também causa vários impactos. Em fazendas eólicas, é comum a morte de aves por impactos com as pás das turbinas, pois se acredita que os animais não consigam enxergá-las quando estão em movimento, não sendo recomendada a instalação em áreas de migração de aves, áreas de reprodução e áreas de proteção ambiental. Temos também a interferência eletromagnética, que ocorre quando a turbina eólica é instalada entre os receptores e transmissores das ondas de rádio, televisão e micro-ondas. As pás das turbinas podem refletir parte da radiação eletromagnética em uma direção,
tal que a onda refletida interfira no sinal obtido. Energia solar. A energia solar é um termo que se refere à energia proveniente da luz e do calor do Sol. A energia solar pode ser utilizada na produção de energia elétrica. Há duas principais utilizações dessa energia. Uma delas é na geração fotovoltaica, onde a energia luminosa é convertida diretamente em energia elétrica. O efeito fotovoltaico acontece quando a luz solar, com seus focos de luz, transfere energia para os elétrons das células fotovoltaicas, que se movimentam gerando corrente elétrica. As células fotovoltaicas podem ser dispostas de várias formas. A mais utilizada é a montagem de painéis ou módulos solares, que são muito utilizados em telhados e em parques solares. Há também geração de energia elétrica usando a energia heliotérmica, usada nas usinas solares. É o processo de uso e acúmulo do calor proveniente dos raios solares. Nas usinas solares, milhares de espelhos refletem os raios solares para um receptor localizado no alto de uma torre. O calor captado aquece um líquido. Esse líquido armazena o calor por várias horas e serve para aquecer a água dentro da usina e gerar vapor. Igual às outras usinas, o vapor gerado movimenta uma turbina e aciona o gerador, produzindo assim energia elétrica. A energia solar é considerada uma energia renovável. Os poluentes gerados são mínimos se não nulos, o que a coloca entre as mais limpas formas de energia da Terra. Entretanto, as usinas e fazendas solares ocupam um grande espaço, gerando degradação da área afetada, com terraplanagens e retirada de cobertura vegetal. Também deve-se pensar na fauna e na perda de seu habitat. Essa ave, por exemplo, acabou morrendo pelo calor da usina. Tudo que passa pelos feixes de luz concentrados encontrará a morte certa. Na maior usina solar do mundo, centenas de aves já foram encontradas mortas. Por fim, percebemos que todas essas produções de energia elétrica, mesmo aquelas consideradas limpas, impactam o ambiente de alguma forma.